E nós vamos, nesse momento, ouvir, e eu concedo a palavra para a doutora Kaline Trevezani, ela que é médica da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal. Boa tarde. É uma honra para mim estar aqui hoje falando sobre a síndrome de Ehlers-Danlos. Primeiro, porque eu tenho a síndrome de Ehlers-Danlos, e segundo, porque eu sou uma das idealizadoras do PL 4.817/19, e foram longas horas de trabalho para que esse PL pudesse ser entregue às mãos do deputado Roberto de Lucena. O PL trata da síndrome de Ehlers-Danlos e do transtorno de espectro de hipermobilidade, como atualmente é chamado internacionalmente, ou transtorno de hipermobilidade articular, síndrome de hipermobilidade articular, como é conhecido mais no Brasil. Então, epidemiologicamente, a hipermobilidade no Brasil está presente em 64,6% das crianças e 37% dos adultos. Então, a hipermobilidade reduz com a idade, e é assim mesmo. Foram feitos estudos no Brasil associando a hipermobilidade à dor, e viu-se que entre 35% e 68,4% das crianças e adolescentes apresentam hipermobilidade. Não temos estudos sobre a síndrome de Ehlers-Danlos no Brasil, e os sintomas associados à hipermobilidade são diversos, é tudo isso aí. Então, nós temos diversos sintomas que podem já estar presentes na faixa etária pediátrica. A gravidade, obviamente, varia com cada caso, sendo a dor, a fadiga e a incontinência urinária os maiores responsáveis pela redução na qualidade de vida de adolescentes e crianças com hipermobilidade. O diagnóstico da TE, como a gente chama, simplificando, não difere do diagnóstico do adulto. Pode passar, por favor. Assim como todos os outros demais 13, 14 tipos de síndrome de Ehlers-Danlos, não tem nenhuma variedade com relação à avaliação diagnóstica do adulto, incluindo a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, que é o mais comum. Pode passar. Mas existem dificuldades, né, com relação à avaliação pediátrica. Muitos dos sinais que avaliamos nos critérios diagnósticos, nós usamos os critérios de adulto, reproduzimos na criança. Então, muitos dos critérios ainda não estão presentes, muitos dos sinais. Então, eles podem surgir ao longo da vida. Então, na pediatria, o diagnóstico é dinâmico e precisa ser revisto com frequência. Então, para o pediatra, não importa se é SED ou se é TE, o acompanhamento é igual. E é papel do pediatra e do médico de família verificar a presença de hipermobilidade, de sinais que podem sugerir a presença de. E investigar os sinais que podem estar associados à síndrome de Ehlers-Danlos. E, se necessário, encaminhar ao geneticista. E quando que encaminhamos ao geneticista? Bom, encaminhamos ao geneticista todas as vezes em que encontramos 3 ou mais alterações que podem caracterizar a presença de uma síndrome de Ehlers-Danlos mais rara que a SED-H ou alguma outra síndrome genética. A hipermobilidade ela é uma característica negligenciada em mais de 30 doenças raras, além da SED, como a síndrome de Marfan, a síndrome da osteogênese imperfeita, sequência de Vacter, epidermólise bolhosa, e está presente também em síndromes mais comuns, como a síndrome de Down e no transtorno de espectro autista. Essas patologias têm peculiaridades individuais, mas elas se encaixam dentro do conceito de TE. Bom, com relação ao tratamento e cuidado, é todo mundo que tem hipermobilidade que vai ter um problema de saúde? Não, eu não posso afirmar isso. Mas, se vocês lembram lá do primeiro slide, até 68,4% das crianças e adolescentes com hipermobilidade têm dor. Então, uma vez identificado a presença de hipermobilidade, a gente vai acompanhar essa criança pensando na educação. Educar para uma vida saudável. Atividade física, alimentação adequada, sono regular,
mente sã, que é basicamente o que todos nós deveríamos fazer, não é verdade? Então, seguido da identificação da hipermobilidade, nós vamos interrogar sobre os sintomas clínicos e, uma vez presente, nós traçamos uma linha de reabilitação e gerenciamento dos sintomas. Nisso inclui-se diversas terapias, inclui-se uma equipe multiprofissional e diversas especialidades médicas. Podem estar incluídos, né? Obviamente, não para todos, mas quando necessário. Essa é uma representação da sequência da evolução natural que vemos nos pacientes com TE e com SED, principalmente a SED hipermóvel. Essa evolução ela é normalmente mais intensa nas pessoas com SED-H, que é como a gente simplifica, mas pessoas com TE podem evoluir da mesma forma, não tem diferença. Então, nos primeiros anos, a gente tem poucos sintomas, com atrasos no desenvolvimento, dificuldades de linguagem, evoluindo para dor nas pernas, muitas vezes diagnosticado até erroneamente como dor de crescimento. Com a puberdade, os deslocamentos articulares podem se manifestar ou se agravar, e é comum, no início da adolescência, os sintomas associados à desautonomia. Sintomas como desregulação de temperatura, aumento do batimento cardíaco, alterações no intestino. Muitas vezes, esses sintomas estão atrelados também ao que a gente chama de síndrome de ativação de mastócito, que é uma alteração na célula de defesa do organismo, de forma bem simplificada. Também nessa faixa etária, né, da adolescência, pode estar presente algum grau de fadiga, dor crônica, incluindo fibromialgia juvenil, dor de cabeça, dentre outros sintomas mais, que podem ser, inclusive, graves já nessa faixa etária. Os sintomas evoluem e pioram. Normalmente, essa evolução para a deficiência física e incapacidade ocorre na idade adulta, mas também pode ser que aconteça na idade mais precoce, até na faixa etária de 10, 11 anos. Bom, os degraus dessa escada eles podem ser alongados ou encurtados por vários fatores. E nem todos os pacientes vão evoluir para a deficiência física, mas nós não temos como fazer essa previsão. Para que vocês entendam a importância do tema, artigos recentes mostram uma prevalência elevada do paciente com hipermobilidade e também com síndrome de Ehlers-Danlos e a manifestação do Covid longo. Com relação ao prognóstico, bom, nós não temos muitas certezas, mas a gente tem algumas. Uma delas é que a evolução para deficiência de mobilidade é muito comum, que a intervenção inadequada agrava os sintomas e pode, inclusive, antecipar os degraus da escada, pode encurtar esses degraus, que no sexo masculino a testosterona funciona, de certa forma, como um fator de proteção para essa evolução, para a incapacidade, e que o fortalecimento muscular pode reduzir os scores de dor, mas que esse progresso é lento, é demorado, e ele tem que ser demorado mesmo, porque por conta das peculiaridades da própria reabilitação, que pode causar lesões, enfim. Mas o que a gente ainda não tem são os resultados das intervenções com relação à mudança de prognóstico. A gente tem estudos em andamento, tem alguns trials em andamento, provavelmente a gente deve ter aí nos próximos anos resultados com relação a isso. Então, eu queria que vocês olhassem novamente para essa escada e percebam o quanto que o diagnóstico e o reconhecimento da hipermobilidade na criança, no adolescente e no adulto é importante para que haja intervenção e, principalmente, uma intervenção precoce para que evitamos a evolução para a incapacidade física. Percebemos hoje que muitos dos adultos que estão incapazes, com problemas de saúde, problemas graves até, que não têm acesso a serviços profissionais que entendam e que respeitam as dificuldades e as limitações, que não conseguem juntar todos esses sintomas num único problema de saúde, eles foram crianças e adolescentes
e que não foram reconhecidos. Eles não tiveram a oportunidade de terem tido uma assistência adequada. Então, foram crianças com dor na perna, cansadas, com alergias que ninguém entenderam. Então, a ideia desse PL é justamente dar oportunidade para que essas crianças possam se tornar adultos com mais saúde. Quem sabe a gente consiga estar alongando um pouco mais essa escada com as intervenções, que é o que a gente espera. Parafraseando um grande estudioso internacional, conecte os pontos e pense em permeabilidade. Eu encerro a apresentação. Eu só queria solicitar, se for possível, em algum momento do seminário, eu trouxe um panorama das ações que foram realizadas no mundo nos últimos anos e eu gostaria de mostrar para os senhores, se for possível, em algum momento. É só isso. Muito obrigada.